sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. De repente, depois da chegada de um filho, ter tempo para fazer exercício físico passa de algo fundamental, não sei se concordas, a quase capricho. Sim, antes da Amélia praticávamos exercício físico com regularidade e em tempos de confinamentos, por causa da pandemia, isto foi uma forma de exercitar corpo e também a mente, de ocupar o tempo e criar objetivos numa altura em que o futuro parecia tão incerto. A verdade é que foi, por exemplo, uma estratégia clara para eu, Ana, também controlar o meu peso, temos de ser sinceros, fechado em casa. Tinha tudo para que a coisa se virasse contra mim naquelas pesagens periódicas da gravidez e, claro, no pós-parto. E depois, chegou a Amélia, não é? Charante. Entre corridas para fazer tudo nas cestas dela, levantamento de pesos com bebé, agachamentos para adormecer, os dias passaram, os meses foram passando. E foi, como já vos contamos, depois das férias de verão, em que a ida à praia nos obriga a um confronto mais direto com o nosso corpo, que tomamos a decisão de arranjar forma de voltar a praticar exercício. Já partilhámos convosco a ginástica gira que fazemos para conseguir praticar cerca de 20 minutos de exercício físico. Dá mais, às vezes dá mais. Cada um. Vá, está bem, 25. Visto de fora, chega a dar vontade de rir. Aliás, tínhamos tantas dúvidas de que conseguiríamos isto com sucesso que procurámos ao máximo soluções que já tivéssemos em casa e que nos permitissem praticar exercício. Acho que comprámos uns pesos e uns elásticos. De resto, foi ouvir dicas de malta entendida que seguimos nas redes, encontrar soluções no YouTube e ir ajustando e avançando. Claro, mas, claro, há dias em que só apetece usar aquela expressão muito na moda do futebol, atirar a toalha ao chão. Seja pelo dia tramado, seja por a Amélia estar menos cooperante, seja porque simplesmente não há vontade para mais do que cair no sofá e comer um McDonald's. Sim, tão bom. Ou dias em que simplesmente não dá, pronto, porque há trabalho, porque a Amélia está doente, porque nós estamos menos bem, porque não andamos a dormir, porque o trânsito estava um caos e chegámos à tarde a casa, é chato, causa frustração, mas olhem, é a vida a acontecer. E acho que é mesmo esse o conselho que podemos dar, aceitar que a vida acontece e que os planos nem sempre se concretizam. Eu admito que ainda me irrito muito quando a coisa corre mal. Sim, já dizia o outro, no melhor pano cai a nota. E por sabermos o quão difícil é, quisemos conversar com alguém que se dedica a acompanhar quem toma esta decisão, que é, sem dúvida, uma mudança na rotina e na vida de cada um e da família. Completamente. Este episódio traz uma conversa com o grande personal trainer Paulo Teixeira. Uma das nossas fontes de saber, não duvidem, nas pesquisas que fizemos para retomar o exercício e que, claro, para além desta bagagem ganha na profissão, foi pai recentemente e, a par dos desafios da parentalidade, sobre os quais também vamos falar, viveu no papel de companheiro as transformações que acontecem ao corpo da mulher que engravida e tudo quanto significa num pós-parto. Sem dúvida. Por isso, esta é uma conversa mesmo muito, muito completa. Peguem na toalha, na garrafa d'água, calcem as sapatilhas, vistam o fato de treino e, como diz a Amélia, let's go! Muito, muito obrigada por esta oportunidade. É um privilégio conversar com o grande PT Paulo Teixeira. Nós seguimos há muito o trabalho. Começámos a seguir com mais afinco assim que chegou a ir isto, porque lá está, partilhávamos uma realidade muito semelhante. Nós, como pais à experiência de uma menina de 2 anos, sentimos muito o grande desafio que foi manter rotinas de exercício físico, manter uma vida saudável e voltarmos a olhar para nós, sem, claro, tirar o foco da Amélia, mas como é óbvio temos que nos voltar a lembrar que existimos. Pois é, isso mesmo. E a dificuldade é exatamente essa. E deste lado é a mesma coisa, né? Somos humanos e, portanto, deste lado senti exatamente o mesmo que tiveste a descrever. Quase que estavas a descrever a minha vida. E para a mistura, na altura, ainda tinha uma mudança de casa a acontecer. E para melhorar ainda, a mudança de casa estava atrasada e, portanto, ainda fui morar para um Airbnb durante 2 meses. Então foi assim uma viagem incrível. Ou seja, podemos dizer que até quando o exercício físico é uma peça central, neste caso, porque faz parte do trabalho e, portanto, é obrigatório, até mesmo assim foi mais desafiante após a chegada da Iris? Manter Sim, rotinas? Claro que sim. E eu estaria a mentir se dissesse que não. O exercício físico estava presente na minha vida todos os dias, ou então às vezes mais do que uma vez por dia, e desde a chegada da Iris, obviamente, há aqui um momento de adaptação.
ok? E a gente não tem que se pressionar a fazer mais ou menos, e acho que isso é super importante a gente deixar aqui já muito certo que no meu caso foi para a primeira viagem, não sei se o seu caso é o mesmo. Aliás, vou tentar. Por favor, por tu, está perfeito. Isso, ok. Não, também somos primeira viagem, também é a primeira experiência. Exatamente. Ok, portanto, sendo pais de primeira viagem, há aqui uma fase de adaptação que nós desconhecemos por completo, que é como é que vai ser a nossa vida a partir de agora. E então, as responsabilidades que nós tínhamos em lidar com a casa e o trabalho, etc., de repente acrescenta-se mais uma responsabilidade. É mais um trabalho, não é? Ter um filho pode ser a melhor coisa do mundo, mas eu já lembro-me de alguém dizer isto, que era... ter um filho é a melhor coisa do mundo, mas a única coisa que nos dá é amor, porque de resto é só dores, não temos tempo para nós, não temos tempo para fazer isto, de repente descuramos a nossa saúde, o nosso bem-estar, e é tudo em muito função intenso daquele ser, não é? E é muito intenso, sim. É não há nada assim meio termo. Não, mesmo, de todo. E o pior é, como eu estava a dizer na altura, eu estava num processo de mudança de casa e, portanto, arrumar e empacotar as coisas e vender coisas e despachar coisas e, entretanto, controlar as obras da casa para a qual a gente iria morar e chegar à conclusão de que nós não íamos ter a casa pronta no momento do nascimento da Iris, foi um momento super estressante. A Helena, mesmo grávida, ali a carregar caixas de um lado para o outro, aquilo foi intenso. Mas depois acabámos por dizer, epá, não há coisa que pague realmente a nossa paz, e então decidimos alugar um Airbnb de longa duração e estivemos lá durante 2 meses e pronto, se fosse preciso mais ficámos mais, e olha, o dinheiro serve exatamente para isto, para nos dar paz e para nos dar saúde, neste caso, saúde psicológica. É isso mesmo. Aliás, a pergunta vem mesmo encaixar bem no que estamos a conversar. Paulo, que estratégias é que uma pessoa pode arranjar nestes momentos de maior ansiedade e maior adaptação para que estas rotinas tão importantes não falhem, para termos tempo? Primeiro vamos falar de 2 estratégias, né? A primeira estratégia tem a ver com o facto de a gente se arranjar, simplesmente aceitar que temos que sobreviver àquele caso. E, portanto, aquilo que o nosso corpo decidir é aquilo que a gente vai aceitar e, portanto, vamos deixar de seguir. A ver exatamente ou especificamente com o exercício físico, que estratégias é que a gente pode adotar. Ponto número 1, aceitar que a nossa vida vai ser diferente e, portanto, existem responsabilidades diferentes e momentos do dia que vão ser diferentes e, se calhar, vamos ter que aceitar que temos que treinar a horas que nós não estamos habituados. Está tudo ok. E, portanto, a aceitação é a melhor estratégia para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental, e depois, mantendo a sanidade mental, consegue-se manter a rotina. Depois, obviamente, vamos aqui olhar para estratégias práticas de um pai e uma mãe, neste caso, que queiram manter a sua rotina saudável. Trabalhem em equipa, acho que isto é super importante. Não trabalhando em equipa, tudo fica muito mais difícil. Eu, quando digo trabalhar em equipa, se calhar para mim é óbvio, se calhar para os nossos ouvintes é óbvio aquilo que eu estou a dizer, mas trabalhar em equipa significa mais do que estar presente na mesma sala. Eu, quando digo isto, eu lembro-me que a Iris, quando nasceu, ela dormia do meu lado, não dormia do lado da Helena. O que significa que quando ela acordava, a primeira pessoa que apanhava não era a Helena, era eu. Claro que ela tinha que amamentar, é a função dela, mas eu podia ter 2 opções aqui: ou partilhava o mesmo espaço que ela e ela fazia a sua função biológica, ou eu ajudava nesse momento, né? E acho que é aqui que é super importante nós sermos uma equipa a trabalhar para o mesmo fim, ou trabalharmos para o mesmo objetivo. E claro que isto é um exemplo de muita coisa, mas ao trabalharmos em equipa permite a um dos parceiros ir tomar banho, tratar de si, ir treinar, etc, enquanto o outro fica a tomar conta. E depois trocam. E claro, aqui é literalmente vai bater exatamente o que a gente ouve em todo lado, clichê: comunicação. Comuniquem. Se comunicarem um com o outro, vai ser muito mais fácil gerir estes tempos de cada um. E o que é que cada um quer fazer, até inclusive é aquele momento em que a gente não quer fazer nada, a gente só quer estar sentado no sofá. Mas se não falarem com o vosso parceiro, vai ser muito difícil conseguir-vos ajudar nisso. E depois é super frustrante, porque ter um filho significa um trabalho 24 horas por dia. Não para. Há sempre coisas para fazer. Não dá para lhe pedir, agora dá-me só 5 minutinhos. É só mesmo 5 minutos para voltar aqui ao meu estado normal, para me acalmar. Exatamente. Não, e até porque aquilo que eu sinto assim é que o cansaço torna-se muito mais pesado. Ou seja, enquanto que antes da Amélia havia o cansaço, claro, da vida, claro, do trabalho, do stress, do trânsito, mas, ok, dava para desligar e vou agora cumprir o meu tempo de treino. Agora não. Como é um trabalho 24 horas, o cansaço torna-se um inimigo muito mais forte. E a vontade de, ok, agora que tenho este bocadinho, se calhar opto pelo sofá,
ou opto pelo exercício? Se calhar opto pelo sofá. Ou seja, é muito mais complicado fazer Claro. esta gestão. Então, mas essa gestão pode ser muito bem feita em 2 fases. Uma primeira fase em que a gente realmente tiramos férias para realmente percebermos o que é que nos está a acontecer na nossa vida. Esta é a primeira fase. Não há um tempo aqui certo. Pode durar um mês, pode durar um mês e meio, pode durar uma semana, pode durar 2 semanas, enfim, isso não tem tempo certo. Mas aqui há aqui uma coisa muito importante e é engraçado que eu, quando ponho em perspectiva, por exemplo, no meu caso, que é o meu trabalho, por exemplo, fornecer os treinos aos meus atletas. Após o Iris nascer, eu continuei com o meu trabalho. Claro que tive ali uma semana ou 15 dias de interrupção, mas aqueles dias foi só simplesmente para eu perceber como é que a minha vida vai ser a partir de agora. Porque a partir daí, se eu tinha energia para treinar, claro que não. E acho que a Ana disse muito bem, o cansaço é muito mais pesado. Eu sou uma pessoa muito da ciência, não acredito muito em coisas muito esotéricas, mas neste caso até acredito que é literalmente uma partilha de energia. Eu sinto que os nossos filhos alimentam-se da nossa energia. E então é normal que a gente se sinta muito esgotados e não sabemos bem o porquê, porque realmente até pode ter sido um dia super tranquilo, mas parece que nos esgotaram, parece que nos utilizaram a energia vital, né? É isso, e se calhar eles até utilizam de forma esotérica, se calhar até utilizam para crescer essa energia, não sei, enfim. Mas aquilo que me estás a dizer é importante, é super interessante perceber que não é só comigo que acontece com todos os pais, é o cansaço mais pesado, é esse mesmo termo. O cansaço já não é igual, é um cansaço muito mais pesado. E a ver com o exercício físico, claro que vai haver aquele momento em que me apetecia fazer ou que não me apetecia fazer. No meu caso, como é o meu trabalho, entra aqui a parte do eu tenho que o fazer, ponto. Claro. E isto leva-me a assumir aqui uma suposição, que é, se um pai ou uma mãe quer realmente treinar, não pode ficar só pelo agora apetece-me, vou fazer. Se calhar inicialmente vai ter que se forçar a fazer. E inicialmente pode ser um bocadinho frustrante, que é tipo, eu não tenho energia nenhuma, não me apetece fazer nada disto, mas ao fim de uma semana aquilo começa a encaixar numa rotina e de repente já dá para fazer, e de repente até já começa a fazer falta quando não se faz, não é? Portanto, sejam moderados, não sejam demasiado exigentes com vocês e, portanto, se estão com menos energia, vão treinar, fazem uma intensidade mais baixa, está tudo ok. Tá? É sempre melhor fazer 20 minutos de qualquer coisa do que não fazer nada. Até porque é importante, e eu sinto muito isso, que é não olharmos para o exercício físico como um capricho dos pais. Ou seja, não é aquela coisa do não, agora vou tirar tempo para mim para fazer exercício físico. Não, pode realmente ter um papel muito relevante até na tal gestão do stress, da ansiedade e ajudar-nos a estar melhores para eles também. E aí entramos um bocadinho na evidência científica, no qual o papel do exercício físico no papel de prevenção da depressão, na prevenção da ansiedade, e claro que depois todos os benefícios fisiológicos que estão associados a isso, no aumento de força, aumento de independência, aumento de energia vital, enfim, há muitos benefícios que vêm dali. No curto prazo, no médio prazo e até inclusive no longo prazo. E aliás, ontem achei muita piada porque estava a ver uma história tua e achei, porque eu também acabamos por pensar muito nisso cá em casa, que é eles estarem a ver-nos a fazer exercício físico. O que é que para eles isto representa? É claro que a Amélia entra nisto numa de brincadeira e está aqui aos saltos e aos pulos, mas acaba por ter algo que fica na memória deles. Ok, os meus pais faziam exercício físico. É quase como comer vegetais, por exemplo. Ou seja, os tais hábitos que nós vamos criando. Replicar os nossos exemplos. Deixa-me dar um passo atrás daquilo que tu disseste, foi super importante, que é o estarmos bem para eles. Eu acredito que todos os pais realmente desejam o melhor para os seus filhos. E isto, a interpretação que eu faço disto é: há muitas pessoas que vão dizer assim, isso é extremamente egoísta, mas não, se vocês pensarem bem, se nós começarmos a pensar em nós primeiro, nós vamos conseguir estar, se nós conseguirmos estar no nosso melhor, conseguimos dar o nosso melhor, é um bocadinho isto, está bem? Então, e acho que esse é o ponto fulcral. Quando a gente pensa em exercício físico, se é importante na minha vida, se é importante estar a existir na minha vida, porque vai trazer muita coisa que eu vou beneficiar com isso e vou sentir esse benefício, eu estou a pensar em mim, sim, mas eu acho que essencialmente, em última instância, vou estar a pensar nela, no nosso filho. Porque quanto melhor eu me sentir comigo mesmo, melhor pai eu vou ser para a criança. Passando agora para a segunda parte, estavas-me a dizer, relativamente a sermos o exemplo. Eu acho que é super curioso que às vezes a gente esquece de pequenos pormenores como este, que é eles estão constantemente a avaliar o nosso comportamento, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós reagimos.
E isto serve para o bem e para o mal, né? Da mesma forma que se houver um casal que se dê muito mal, que esteja em constante conflito, esteja em constante discussão, ou até mesmo em violência doméstica, o que é que acham que o filho ou a criança que assistir isso vai normalizar? É exatamente aquilo que ele vir. E, portanto, trazendo agora para o exercício físico, se regularmente ele vê os pais a treinar, a fazer alguma coisa, a fazer exercício, manterem-se ativos, já nem falo só treinar com pesos nem nada disso, só manter-se ativos, fazer qualquer coisa, ele vai dizer assim, ele vai criar uma associação positiva àquele comportamento, porque se os pais fazem, é porque é bom. Porque a criança não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, né? Ele avalia consoante o que os pais fazem. São as referências, claro. Exatamente. E a partir do momento em que os pais se fazem de forma regular ainda por cima, então perfeito. É exatamente aquilo que eu quero replicar no futuro. Para melhorar, quando os nossos filhos vão começando a crescer, no caso da Iris ainda é muito novinha, tem um ano e meio, praticamente. E portanto aquilo que ela faz ela vende ali aos saltos e pronto, vai brincando, né? Mas eu quero acreditar, e aliás, eu vi isso com atletas meus, que muitas das vezes eu dizia assim, malta, a próxima quarta-feira é uma aula de dança, está bem? E vamos imaginar uma fase da minha plataforma em que nós tivemos dança ali numa fase. E aquilo que eu dizia assim, malta que tenham filhos, peguem nos vossos filhos, juntem-nos a vocês e tornem esse momento divertido para a família. Claro. Vocês vão estar ativos, vão estar-se a divertir e ao mesmo tempo vão-lhe estar a dar uma referência super positiva. Sim. E não têm ideia o quanto isso vai influenciar a vida deles. Porque aquilo que eu estava a dizer, por acaso houve uma pessoa que interpretou mal aquilo que eu estava a dizer quando eu falei do bullying. Eu não falei, claro que o bullying é uma coisa demasiado complexa para conseguir resumir a pessoa é ativa ou não, ou é magro ou é gordo para sofrer de bullying. Não. É muito mais abrangente do que isto. Mas eu quero que os nossos ouvintes com certeza vão entender o que eu quero dizer quando eu digo. Se eu crio uma criança que tem uma associação positiva ao exercício físico e obviamente vai ser mais ativo, não é que ele vai ser mais magro, ele vai ser mais confiante com ele mesmo. Certo. E essa confiança permite-lhe determinar limites. E esses limites depois sim previnem o bullying. Tá? Claro. E por isso é que a gente depois vê as pessoas a inscrever os filhos em modalidades de luta, etc, etc. Não é para eles aprender a defender mais do que isso. É principalmente para ele ser confiante em ambiente social. Claro. E saber determinar os seus limites. Claro que sim. É mais para ele do que realmente os outros. Não, claro que sim. Aliás, foi mesmo por aí até que eu interpretei. E eu transpus isso também muito para a idade adulta, ou seja... Exatamente. Começámos por falar da questão de nos sentirmos bem connosco próprios para estarmos bem para eles. E esta noção também de confiança vem muito do nosso bem-estar connosco próprios. Houve 2 momentos que eu senti que o exercício físico foi uma solução para mim. Na gravidez, porque foi uma gravidez em pandemia, em confinamento, ou seja, não havia grande atividade física, eram as caminhadas depois para mais próximos da parte do parto. Mas o exercício físico em casa foi um momento em que eu percebi que estava a fazer toda a diferença para controle de peso, para bem-estar também mental, ou seja, teve um papel. E no pós-parto, que é outra fase muito sensível, em que nós olhamos e percebemos, bem, isto está diferente, não é, ela saiu e agora voltei à minha Ana antiga, não, está diferente e é preciso nós arrumarmos física e psicologicamente. E aqui a pergunta que eu queria fazer é, na gravidez, quando não há contraindicações, como é óbvio, quando não há riscos associados, o exercício físico tem um papel relevante? Tem um papel super relevante e eu quase acho que nem temos tempo aqui para discutir todos os pontos relevantes que a gente iria ter aqui com o exercício físico relativamente à gravidez, mas há aqui um principal que para mim já faz toda a diferença e acho que só com este argumento já nem vale a pena a gente discutir os outros. E está demonstrado que o exercício físico reduz a probabilidade de haver um parto espontâneo em pré-parto. E só por aí vocês conseguem entender o quanto estão a contribuir à gravidez de forma direta. Pronto. Depois há os ganhos indiretos, né? O aumento de força da mãe, o aumento da energia vital da mãe. Eu sei que para nós homens é muito difícil a gente conseguir perceber o que é que está realmente a se passar do lado da mãe. Internamente, né? Há muita coisa a acontecer desde o vosso lado. E por muito que a gente estude, eu inclusive, por muito que tenha estudado as alterações hormonais, as alterações físicas, as alterações psicológicas que acontecem na mãe, seja durante a gravidez e no pós-parto, eu nunca vou realmente ver o que é isso, o que é que isso significa, né? Claro, exato. Não, é diferente, óbvio. Por mais acompanhamento, por mais presentes, há uma mudança fisiológica que não é possível passar para o outro lado, claro.
Completamente. Mas a sensação que eu tenho, pelo menos daquilo que eu vi da Lena, é: poça, caraças, as mulheres são mesmo umas guerreiras. E não há mesmo como não ficar incrédulo com aquilo que vocês são capazes de fazer, neste caso, com a vossa função fisiológica ou biológica, que é super impressionante. E depois ainda serem capazes de viver, vamos dizer assim, né? Ainda serem capazes depois disso de continuar a vossa vida tranquilas, é super impressionante. Já me dispersei um bocadinho do assunto, mas voltando outra vez ao exercício físico, portanto, redução da probabilidade de haver um parto espontâneo em pré-parto, acho que é super importante na ver com o exercício, mas o aumento da sua resistência cardiovascular, o aumento da sua distribuição sanguínea, portanto, significa que com o exercício físico a gente tem uma adaptação que aumenta a capacidade de chegar mais à periferia, né? Com o sangue mais à periferia. E isso é super importante porque a temperatura basal numa grávida aumenta cerca de 2 a 3 graus. Pode parecer super pouco, mas elas estão sempre com confrontamentos, coitaditas. Faz muita diferença. Mas 2, 3 graus é muita diferença, não é? Aliás, se vocês pensarem em subirem de 36 para 37 ou 37 para 38 graus, vocês já estão: ai, por favor, hoje não posso ir trabalhar, não é? Não, é muito. Não, e grávidas de verão, aquilo nossa. Pois é, grávidas de verão, então, o inchaço que depois aquilo provoca e a acumulação de líquidos, a retenção de líquidos que isso provoca é terrível. Mas aquilo que eu quero dizer é, portanto, se a gente permite que o sangue chegue mais à periferia na nossa pele, significa que a gente consegue libertar calor de forma mais eficaz. E só por aí é um conforto gigante a uma grávida que nós estamos a fornecer. Agora, claro, agora vamos deixar aqui um cuidado. Se alguma mãe que nos está a ouvir aqui já está grávida neste preciso momento e está a ouvir-nos aqui, claro que existem um monte de benefícios que vocês não vão sentir imediatamente. É uma coisa que obviamente requer tempo. O nosso corpo cria adaptações no tempo, né? E eu, quando digo isto, obviamente que não estou a dizer para não treinarem. Claro que devem treinar. Vão sentir benefícios no decorrer da gravidez. Se calhar, quando entrarem com sintomas do segundo trimestre, ainda estão a obter benefícios que iriam ter no primeiro trimestre e assim sucessivamente. Claro. Né? Mas depois não esquecendo que há benefícios que se sentem quase imediatamente, que é uma coisa é certa: o vosso bebê vai crescer, o vosso peso vai aumentar, não o vosso peso enquanto pessoa, claro que também vai aumentar, é natural isso acontecer, mas também há ali um ser novo dentro de vocês, o que significa que vai-vos aumentar um peso constantemente dentro de vocês. E portanto, se vocês, neste caso, vocês, mulheres grávidas que me estiverem a ouvir, se por acaso estiverem treinadas, se estiverem com boa resistência muscular, se estiverem com boa resistência cardiovascular, vocês não têm ideia o quanto isso vai facilitar a vida. Em tudo e mais alguma coisa, subir escadas e conseguir subir escadas tranquilamente, ser independentes na vossa vida. Querem ir às compras, vão às compras. Querem ir não sei o quê. Enfim, para além disso, depois há todo o benefício no dia do parto. Né? No dia do parto, costuma-se dizer que o parto é feito em dança, ou é feito a dançar. Para quem já passou por um parto sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Claro que há partos e partos, né? Vamos deixar aqui uma salvaguarda. Exatamente. Mas falando na sua generalidade, o parto é feito em dança. Porquê? Porque estamos a falar entre um encaixe em que o bebê tem que fazer na pelvis, numa parte do osso da mãe, e aquele encaixe, como é óbvio, nunca é perfeito, né? Da mesma forma que a gente, quando tem que encaixar qualquer coisa, temos que lhe dar uns jeitinhos para ele encaixar como deve ser. A mesma coisa acontece no bebê, mas internamente é o que está a acontecer. É uma dança entre a mãe e o filho. E, portanto, se fisiologicamente a gente aceita esta dança como algo natural na nossa vida, o movimento é natural e é algo que devia pertencer à nossa vida constantemente. Até no nascimento isso acontece, não é? Então, super importante. Se uma mãe é ativa, se treina na gravidez, claro que não estou a dizer que certamente vai conseguir... Claro, não é uma relação causa-efeito, óbvio. Exatamente. Óbvio. Mas com certeza está a aumentar a probabilidade disso de acontecer. Do parto acontecer de forma natural. E eu aqui gostava de dar um saltinho para o pós-parto. Isto é um exercício que não é só físico, acaba por ser um exercício mental e de reconstrução de identidade, não? Exatamente. Há o momento em que, pior, há aqui um momento em que as mães acabaram de ser mães e obviamente vão voltar ao seu estado normal. E malta, que me estiverem a ouvir, vocês vão voltar ao normal. Eu sei que isto parece na altura tipo nunca mais anda, porque aqui entra depois eu ainda há pouco tempo ouvi falar sobre isto. Entra o imediatismo que nós temos, que nós vivemos na atualidade. O imediatismo do eu quero agora, eu clico num botão e tenho agora ou amanhã. E a gente estamos constantemente a viver num imediatismo que nos está a tirar a capacidade de saber esperar e de viver o presente ou adiar o presente. É mais isto, de conseguirmos adiar o presente.
é super importante que uma mãe consiga fazer essa gestão de eu vou voltar ao meu estado normal, Eu sei que todos os profissionais me dizem isto, todos os profissionais de saúde me dizem isto, mas eu não sei se isso vai acontecer. Claro que vai acontecer, acreditem em nós. E, malta, já agora deixa-me dar aqui também uma salvaguarda, não usem cintas, a menos que o vosso médico vos diga. Não usem cintas se o vosso médico ou enfermeiro ou o profissional de saúde que vos acompanha diga que têm que usar. Não é através de cintas que a vossa barriga ou que o vosso ventre vai voltar ao sítio. Ele vai inicialmente voltar à sua posição inicial por uma questão química, nem sequer é mecânica, tá? Escusam de fazer abdominais, não é através de treino que a vossa barriga volta ao sítio, é uma questão química. Da mesma forma que quimicamente ele alarga para suportar o bebê, ele quimicamente depois volta, quando digo quimicamente é através de hormonas que circulam no nosso corpo, que elas voltam, que a vossa barriga e o vosso ventre voltam ao sítio. E malta, não se deixem levar também pela pressão social. É super importante. Olha, eu conheço tantas grávidas que eu disse assim, olha, durante esta fase, desliga as tuas redes sociais, mesmo. Mete férias nas tuas redes sociais, porque é muito difícil nós lidarmos com redes sociais hoje em dia, com celebridades. Isso é um grande conselho. Sim. Com celebridades que ao fim de uma semana, 2 semanas, estão a fazer o seu trabalho tranquilamente, ou então estão a dançar, ou então estão... Mas vocês não sabem o que é que está por baixo do vestido. É claro. Isto, tá? É tão simples. E cada corpo é um corpo. Exatamente. Cada recuperação é uma recuperação, cada mulher é uma mulher. Poxa, mas a gente consegue perceber isso quando nós caímos e fazemos uma ferida no joelho. Há pessoas que curam-se mais rápido do que outras, é tão simples quanto isso, né? É a mesma mas coisa, dói muito efetivamente a pessoa confronta e pensar assim, como é que é possível, né? Eu ao fim de 10 dias é que ela já está ali a dançar na televisão, né? Isto acontece. E eu entendo essa pressão, mas é super importante que vocês consigam se libertar dessa pressão. E é o momento em que vocês olham literalmente para se há um momento em que vocês podem olhar para o vosso umbigo, é esse momento. Olhar para vocês. Eu quando digo para vocês, para o vosso seio familiar. Se há um momento se há um momento na vida em que a gente tem que realmente fechar o círculo da nossa família, é nesse momento. Só nós existimos, só nós, e é esta bolha de amor que eu preciso viver sem pressão externa. Eu sei que é super difícil e agora com as redes sociais cada vez mais difícil ainda, porque a gente está constantemente a comparar-nos, mas entrar nessa comparação é entrar numa roda da morte, como eu costumo dizer. Porque cada pessoa vai ser diferente, inclusive até as exigências profissionais dessa pessoa. Vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo muito rápido, uma apresentadora de televisão que trabalha em televisão tem uma exigência completamente diferente de uma professora. Tá? Uma professora, não dizendo que é mais ou menos, são diferentes. Tem diferentes focos, ou seja, exatamente. Até mesmo pela parte da aparência, a verdade é essa, pede-se mais de um lado... O trabalho com a imagem é completamente diferente, a exigência com a imagem é diferente, não só isso, aqui uma dura verdade, trabalhar em televisão é estar constantemente a trabalhar com o medo de ser substituído, porque se não serves hoje, há quem queira o teu lugar, ponto. Quando tu és professor, tu foste atribuído àquele lugar, ninguém te pode tirar dali. Portanto, vive lá o teu pós-parto tranquilo e voltas ao trabalho quando for para voltares ao trabalho. E isto é que é o grande problema depois também da gestão, que é eu quero voltar à minha vida normal porque a X pessoa já voltou e eu ainda estou assim, sinto-me terrível. Como é que ela consegue aparecer toda bonita? Parece que já nasceu ensinada. Aparece nos stories. Também não acredito nos stories, também não acredito nas redes sociais. Filtrem muito as vossas redes sociais quando vocês estão a olhar para elas, porque nem tudo o que aparece na internet é verdade. O que aparece é a verdade que nós queremos que apareça, e aqui eu falo também do meu caso, sem qualquer tabu. Eu falo muito da minha realidade e falo muito da minha experiência, sem mentiras. Mas não vou mentir que se eu dissesse, então Paulo, tu nunca discutes na tua vida com a Helena? Claro que a gente discute. Se isso aparece nas redes sociais? Claro que não. Então, mas o que é que as pessoas pensam? Eles não discutem. Claro que discutimos. Aí entraríamos numa versão quase reality show, que pronto, quer dizer, exatamente. É outro conceito. Exatamente. Mas acham que eu tenho vontade de agarrar no telemóvel e dizer, olha, eu e a Helena acabámos de discutir, ela diz isto ou diz aquilo, eu disse aquilo. Não faz sentido, claro. Entendem? Então, isto acontece depois no mesmo, relativamente ao pós-parto, que há quem se volte ao seu estado normal mais rapidamente e há quem queira parecer que voltou ao normal de forma mais rápida. Mas isso não é de todo verdade. E isso leva-nos a um ponto à conclusão de sempre, que é foquem-se em vocês e no vosso seio familiar. Tá? Desliguem interferências externas. Tirem umas férias das redes sociais, está tudo bem? Tirem as vossas fotos, guardem para vocês, apreciem-nas, porque é um momento lindo de se viver. É um momento ótimo e
E é um momento que nunca se vai repetir, mesmo que haja um segundo filho já vai ser diferente, o terceiro filho vai ser diferente, e portanto viver um momento de forma intensa também faz parte, e acho que isso é super importante a gente passar por aqui. Não, é engraçado porque estou a falar contigo, mas vamos acabando por recorrer muito ao exemplo que viveste e que também transmitiram, partilharam. A Helena recentemente também partilhou uma evolução do que é que foram os meses de recuperação, desde a gravidez até ao estado atual. E isso acabou por ser um conforto, porque é engraçado, porque não foi o imediato. Ou seja, temos um percurso, um trabalho, uma evolução. Isso é uma outra forma de passar esperança a quem está deste lado, que é, ok, é trabalhoso, exige muito tempo, são muitos meses, mas eu posso chegar a uma fase melhor do que aquela em que estou atualmente. Porque sim, é muito... Eu tenho mesmo de assumir isto, para mim foi muito, muito complicado, aquele momento de, mas eu já não tenho bebê, porquê é que agora ainda continuo nesta... E depois lá está. Ok, os dias passam e nós não conseguimos fazer nada por nós. E é uma frustração muito grande. Aqui, aquilo que disseste nós temos mesmo de aceitar, relativizar, para que a frustração não seja um peso para lá dos pesos que temos de levantar para recuperar o peso. É isso mesmo, completamente, completamente. E portanto, acho que aqui, mas é como estavas a dizer, é o imediatismo também, isso agrava, né? O imediatismo que a gente vive, o clique aí já temos, mas depois também, nós não ter pressa também significa... a aceitação, é como estás a dizer. Acho que aí é a palavra certa. Eu sei que é muito difícil, parece... se é fácil dizer, na teoria é fácil, eu sei, mas realmente não há aqui nada que eu possa dizer sem ser aceitem, porque é aceitar esse momento, é saber viver esse momento. E é realmente o segredo disto tudo. Não, e aliás, agora vou aproveitar outra coisa que referiste para passar, porque acabas por falar aqui de outras coisas que estavam planeadas e já passámos por esses assuntos e bem. Desculpa, eu falo muito. Não, porque fizeram todo o sentido. Estou a brincar. Mas fizeste uma coisa muito, muito interessante, que é a questão do trabalho de equipa. Quem me pôs, entre aspas, a fazer exercício físico novamente não fui eu. Foi o André que utilizou-se a ele, porque ambos perdemos o rumo, entre aspas, o foco, claro. E ambos acabámos por desleixar-nos nessa parte e ganhámos peso. E na altura foi ele, não, eu vou começar a treinar e portanto tu vais começar a treinar. E acabou por ser ok, então se ele consegue eu também tenho de conseguir. Então era uma correria, treinava os tais, como tu dizes, 25 minutos, pronto, é o que era o que dava, enquanto o outro dava a sopa, e depois trocávamos, o outro ia acabar de dar a fruta e vinha o outro para treinar, enquanto a Amélia estava a comer a fruta. E assim se fez, e assim se criou uma nova rotina. Acabou por se tornar normal. Ok, pronto, exatamente isso. Já não era um esforço, nós já sabíamos que íamos ter aquele momento de corre-corre para conseguir fazer aquele exercício físico. E aqui faço esta ponte há muita gente que tem o problema de eu não consigo ir treinar para um ginásio, eu tenho o tempo contado, só consigo treinar em casa. Há realmente formas de nós conseguirmos fazer bom exercício físico em casa com o que temos? Se há, aliás, com o que temos, com aquilo que nascemos. Se há um treino que a gente pode fazer de forma perfeita, e acho que eu demonstrei isso, seja no confinamento ou até hoje, todos os treinos da minha plataforma são, atualmente, até agora, são mais de 500 treinos feitos só com o peso do corpo, entendem? Então nós nascemos com isto, e portanto agora, claro que existem características que a gente vai buscar aos pesos, há características que a gente vai buscar aos treinos sem peso, e está tudo ok com isso. Uma coisa é certa, principalmente agora voltando outra vez à evidência científica, aquilo que se tem visto em termos de resultados para atletas que principalmente são iniciantes / intermédios, é os mesmos, estando no ginásio a levantar pesos, estando em casa a fazer umas flexões, está bem? É exatamente o mesmo, tá? Agora, claro, à medida que a gente vai andando, vai ficando mais experiente, o nosso corpo vai criando adaptações e fica cada vez mais difícil de nós criarmos estímulo que ele se adapte, né? E para criarmos estímulos, e depois temos que recorrer a cargas externas. Mas cargas externas não significa que eu tenha que ter 2 halteres. Podem ser 2 pacotes de arroz, podem ser... olhem que há pacotes de arroz de 3 kg, está bem? Não existe só de 1 Exatamente, não desvalorizar o arroz. Exatamente, não desvalorizem o arroz. Há o arroz trinca dos cães, que são sacos de 20 kg. Há diversidade, portanto... Exatamente, há muito arroz aí à vontade. Mas quem diz, coisas que a gente tem em casa, garrafões de água, etc., são cargas que nós temos a dizer. Malta, usem os vossos filhos também. Ele é uma carga que está lá. E ele vai... Eles adoram. Imaginem, é isso mesmo que eu ia dizer. Que é, em vez de a gente estar à procura de qual o último brinquedo que a gente pode dar aqui ou ali, o último brinquedo que a gente pode comprar, qual a última tecnologia disto ou daquilo, aquilo que ele mais vai valorizar é o momento em que vocês pegam nele e levantam-no no ar.
não há momento mais lindo para ele que esse momento. E, portanto, a única coisa que ele requer de vocês é o vosso tempo. Já viram? Aquilo que todos nós precisamos é exatamente isso, é este tempo. Eu quase estou a chorar só a dizer isto, porque se há houve coisa que eu realmente fiz questão de ter presente na Iris, foi exatamente isto, é o meu tempo. Porque eu sei que é o melhor que eu lhe posso dar. É o melhor que eu lhe posso dar da minha vida e daquilo que eu posso fazer. Claro que eu obviamente posso proporcionar o máximo, que comprar isto ou comprar aquilo, claro que isso faço para um gosto, mas eu sei que aquilo que ela mais valoriza é o momento em que eu chego a casa e lhe digo, então vais dar um abracinho ao pai, e ela vem a correr para mim e dá um abracinho, e é esse momento que ela mais valoriza, não é o brinquedo que eu trouxe comigo de lá da rua. Até porque o brinquedo ela quer brincar connosco, ou seja, mesmo isso. O brinquedo é com o pai e com a mãe que ela vai querer explorar aquilo, portanto é sempre o convívio, exatamente. É sempre a valorização do pai e da mãe. E agora relacionando com o exercício, pegando na brincadeira favorita dos vossos filhos, que é pegarem nele e levantá-lo, vocês podem associar isso ao treino. Claro que não precisa ser sempre com o vosso filho, ele vai andar ali à correria, vocês fazem com os pacotes de arroz primeiro, entretanto ele está-vos a chatear, vocês pegam nele, pegam no ar e fazem exatamente a mesma coisa. Pouco importa, o nosso corpo não sabe se está a levantar arroz, está a levantar um filho. Exatamente claro. A Amélia portanto, foi muito útil nos exercícios de glúteos. Ela gostava de sentar em cima da barriga. Para fazer a ponte de glúteos. Pronto, perfeito. É isso mesmo. E ela adorava certamente, e é um momento divertido para vocês. E isso altera tudo no exercício físico, porque o exercício físico não tem que ser visto como o carrasco que agora vai-me fazer sofrer durante os próximos 30 minutos só para eu voltar a ser magro. Não é esse o foco. O foco é eu começar a tornar-me mais ativo e tornar-me fazer mais por mim. E fazer exercício físico não porque vou ficar magro, mas sim porque eu me vou sentir bem. E depois, segundo nível, a partir do momento em que são pais, vou fazer exercício físico porque isto vai fazer o meu filho sentir-se bem. Principalmente isto. E esse é que é o ponto fulcral que nós devemos focar. Se nós podemos fazer muita coisa em casa, claro que sim. Como eu vos disse, na minha plataforma temos 500 treinos só com o peso do corpo. Vocês podem fazer, e são treinos que vão de 16 minutos, temos treinos desde os 10 minutos, aí é para avançados, porque é com muita intensidade, mas 16 minutos até... Aliás, desculpem, 10 minutos nós temos para treinos iniciantes também. Temos para 10 minutos avançados e 10 minutos iniciantes. Portanto, temos desde os 10 minutos até aos 30 minutos de treino. Mais do que isso também já não vale a pena. Esse é outro mito que a gente tem na nossa cabeça, que temos que ir para o ginásio e treinar 1 hora. Isso não é obrigatório. Vocês podem treinar 16 minutos já para ter ótimos resultados. Ótimos. E se formos a comparar com uma pessoa que é sedentária e está sentada no sofá todo o dia, passar a fazer 16 minutos por dia, essa diferença nem é um ganho. Ótima. É gigante, eu nem consigo medir. Às vezes sentimos aquela culpa porque passámos por uma semana muito má e que todas as rotinas não foram cumpridas. Nós temos de saber trabalhar esta nossa frustração. Correu mal esta semana, mas para a semana voltamos à rotina e ninguém se deve sentir culpado com esta falha. E esse é uma gestão muito difícil. Eu falo até inclusive da minha parte, que é, eu sou uma pessoa muito metódica e portanto o meu dia tem que seguir da X a X é aqui, da X aqui é assim. Eu sempre trabalhei assim, trabalhei com agenda sempre e pronto, então é o que é. E com o filho a gente começa a perceber que a agenda tem que ser mais flexível. Não é às 11, passa as coisas, pois é isso, é porque o imprevisto está constante, o imprevisto está literalmente atrás da porta. É acordares e de repente o teu dia já não vai ser como tu tinhas pensado, já não vai. E essa frustração, eu entendo que é muito difícil, e enquanto pai eu também sinto, às vezes, tipo, eu tinha pensado fazer isto, tinha isto combinado, tinha aquilo combinado, e agora já não vou conseguir fazer nada disto. E malta, nesse momento, eu vou dizer, mas depois para eu me ouvir a mim mesmo. Malta, nesse momento respirem fundo. E ok, está tudo bem. Se não se faz agora, faz daqui a nada. Se não se faz daqui a nada, faz amanhã. Se não se faz amanhã, faz depois de amanhã. Ninguém vai morrer, está tudo bem. O que importa naquele momento é o que é mais importante. Se é o seu filho, se são vocês que estão doentes. Claro. Exato. E portanto, se não conseguem treinar às 6 da manhã, conseguem às 7, se não conseguem às 7, conseguem às 8, depois têm que entrar no trabalho, isso significa que só têm que treinar depois do trabalho, treinam depois do trabalho, enquanto o vosso filho está a comer, e se vocês trabalharem em equipa, como a Ana estava a dizer, e bem, ora, um dá a sopa e o outro faz o treino, o outro dá só a fruta e a sobremesa e termina assim o vosso dia de treino. E em vez de fazerem 20 minutos de treino, só fizeram 10. Está ótimo, perfeito. É o dia de hoje. Amanhã levantamos novamente para a luta. Malta, não há pressa nenhuma. Vocês nós não estamos todos a treinar para ser capa da Women's Health ou da Men's Health, está bem? É só para sermos felizes, não é? Exatamente. E mesmo que só entre aspas.
E mesmo que o façam, se alguma vez o fizerem, façam-no principalmente porque isso vos vai dar felicidade, está bem? Aquilo que eu mais apoiei a Helena na Women's Health não foi porque ela ia aparecer na capa, ia ser uma referência de mulher, não sei o que, Y, não sei. Eu principalmente apoiei-a e aceitei aquele desafio porque eu sabia que aquilo era uma coisa que ela desejou quando era miúda e de repente teve ali uma oportunidade de cumprir um sonho de criança. Então aquela capa é ela ser feliz. E por isso é que faz todo sentido daquela capa existir. Aquelas capas, neste caso, não foi só uma, foram várias. Claro. E sendo nós felizes, nós mulher, certamente Exatamente. também a vida em casa será mais feliz. No trabalho também seremos mais felizes. Completamente. No fim, também seremos pais mais felizes. No fim, o balanço só pode ser mais feliz. E aqui aponte para a nossa última pergunta, que é se um dos conselhos se essa assim os três conselhos top para dar a uma mãe e um pai que nos estejam a ouvir e que neste momento estejam naquela fase difícil de eu quero muito começar a treinar, mas não estou a conseguir. Um desses conselhos é mesmo aceitar, ter calma. Aceitar e ser flexível. Ou seja, sejam flexíveis, ou seja, não sejam demasiado exigentes ou rigorosos com a hora que decidiram treinar, ou se quiserem treinar, ou com o momento em que querem treinar. Portanto, duas coisas. Uma, vocês pensaram em começar a treinar quando, sei lá, vamos imaginar, nos 15 dias pós-parto. Chegou aos 15 dias pós-parto, não se sentem preparados, está tudo bem. Adia-se, não há problema. Quando se sentirem melhores, vocês vão. E, portanto, não sejam demasiado rigorosos com o momento em que decidiram começar a treinar. Ok, sejam exigentes no sentido de ok, isto já está a ultrapassar limites, o meu filho já tem 6 anos e eu estou aqui, já só não estou a treinar porque não me apetece, é um bocadinho isto. Claro. Tá? Sejam exigentes nesse sentido, mas ao mesmo tempo não sejam demasiado rigorosos e exigentes com vocês mesmos no sentido em que eu tenho que começar a treinar para ontem, porque isso só vai trazer frustração para vocês. Portanto, flexibilidade nesse momento e flexibilidade no momento em que decidem do dia em que vão treinar. Portanto, porque tudo pode acontecer. De repente, vocês vão em viagem, tinham as coisas combinadas, o vosso filho vomitou, tem que limpar o carro e já não dá tempo para ir treinar. Às 6 já só podem ir às 7 e às 7 é só mesmo a limpeza do carro. Já não dá. Pois, às 7 ela vai jantar, já não consiga, portanto, já só vou conseguir treinar às 9 da noite. Pronto, está tudo bem. Às 9 da noite, em vez, como é muito tarde, não me apetece estar a fazer muita coisa, em vez de fazer 30 minutos, já só faço 15 minutos. Concentro-me num treino de abdominais ou fazer só uma zona do corpo, zona inferior ou zona superior. Só faço cardio, faço full body, o que eu quiser, está ótimo. Se por acaso ainda nesse momento, 9 da noite é muito tarde, eu quando treino fico demasiado acordado, desperto, exatamente, fico desperta-me demasiado, depois incomoda-me o meu sono, então não treino esse dia, treino no dia a seguir. Ok, deita-te mais cedo, se calhar consegues levantar às 5 da manhã para treinar. Às 5 da manhã esperemos que o teu filho ainda esteja a dormir, claro. E para além da flexibilidade, mais assim alguma dica preciosa que possamos deixar? A segunda dica que eu ia deixar não tem nada a ver com o exercício físico, mas vou deixar na mesma. É preciosa, certamente. Que eu sinto que foi super preciosa para mim e para a Helena. E esta dica só vai servir para quem ainda não foi pai, mas que vai ser, seja no imediato ou no tempo futuro. Dispensem importância a perceber como é que vocês podem otimizar o sono do vosso filho. Isso é bem importante e que fez toda a diferença para mim e para a Helena. Okay. Se há coisa que nós investimos foi em perceber sono de bebés e investimos em cursos, fizemos cursos, falámos com especialistas, com vários especialistas, procurámos ideias, trocámos ideias. Eu também já não era leigo no assunto, o facto de estar na área do exercício físico, nós falamos sobre treino para crianças, psicologia, desenvolvimento e etc. E, portanto, isso ajuda-me. Obviamente, eu ouvi falar de conceitos que ouvi na faculdade e pensava que não queria precisar deles. E agora percebo que afinal preciso. E buscar os apontamentos. Sim, psicologia do quê? Está-me a faltar o nome de Freud. Ao desenvolvimento sexual da criança. Sim. De Freud. E na altura que eu falei disso na faculdade, estamos a falar há 11 anos atrás, e eu pensava que aquilo, porquê que eu estou a estudar isto? Isto não vai servir para nada. E eu hoje penso assim, que estúpido, devia ter dado mais atento. Mas, voltando outra vez ao assunto. Portanto, quem estiver na faculdade, atenção, podem receber ensinamentos preciosos para a altura da paternidade. É isso mesmo. Tudo pode ser super precioso. Há muita coisa que com certeza vocês vão estar a ouvir e a aprender que não vos vai servir para nada. É o normal. Isso é a vida a acontecer. Voltando outra vez ao assunto, então, dar super importância a perceberem o sono dos vossos bebés. Nós começámos a fazer uma rotina de sono desde o dia 2 da Iris.
ok? E eu não sei se é por causa disso ou não posso afirmar que é por causa disso que ela dorme muito bem hoje, mas eu quero acreditar que essa foi uma grande ajuda, porque ela seguiu uma rotina muito bem definida na hora de dormir. Nós somos super práticos na questão de ir brincar, vestir, comer, etc, mas no sono nós fomos super rigorosos e isso ajudou-nos muito. E por muito que, para quem esteja a pensar assim, tá bem, mas as crianças são diferentes umas das outras, há umas que dormem melhores do que outras, claro que sim, crianças são diferentes umas das outras, mas pensem sempre assim, se vocês conhecessem algum adulto que diz, ele acorda de 20 em 20 minutos, vocês diziam, tu tens um problema, tens que ir ver isso. Porque é que não assumem a mesma coisa que uma criança? Dormir de 20 em 20 minutos, claro que se ele é recém-nascido, isso pode acontecer, ele está a aprender a viver, a ser vivo, a ser um ser vivo, fora do outro. O mundo, claro. Exatamente. Mas ali a partir dos 4 meses para a frente, dos 4 meses não, das 12 semanas para a frente, faz todo o sentido que vocês comecem a introduzir rotinas e que se ele está acordado de hora em hora, de 20 minutos em 20 minutos, de 2 horas em 2 horas, se não é para comer, se é só acordar por acordar, é porque há ali qualquer coisa que vocês podem ver com um especialista. E é aqui que eu acho que, em vez de assumirmos ou em vez de normalizarmos é normal, o meu filho é assim, em vez de normalizarmos isso, devia ser mais vou procurar ajuda. E aquilo que eu sinto é que as pessoas não vão procurar ajuda. Não assumem como normal. Isso é muito depois... chique, porque foi um dos alertas até... O nosso próximo episódio vai ser com uma especialista de sono, que é a Andrea Neves, e ela disse uma coisa muito interessante, que é isso. O sono é aquele assunto que nós só vamos procurar quando há um problema, ou seja, enquanto nós fazemos curso para a preparação para o parto, curso para a alimentação, curso de primeiros socorros, e é muito verdade, nós só nos lembramos que o sono pode ser desafiante quando estamos perante ele e a coisa não está a correr bem. E só vamos procurar ajuda nesse momento. O sono do bebê influencia tudo no seio familiar, não é só nele, é no seio familiar. É porque se ele não dorme, significa que nós não dormimos, e nós não dormimos, funcionamos mal. E ao funcionarmos mal, trabalhamos mal, somos pouco produtivos, o tal peso do cansaço que estavas a falar, de repente torna-se toneladas, e depois não conseguimos treinar, e ao não conseguirmos treinar depois sentimos-nos frustrados porque a nossa vida está diferente, e o pior de tudo, é tudo o que está a acontecer de mal na nossa vida. A gente poderia ter prevenido, se calhar com uma boa rotina de sono ou com ter estudado sobre o assunto, mas sem querer a gente depois vai começar a culpar o nosso bebê disso que nos está a acontecer, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque ele só existe porque nós quisemos, ou porque nós aceitámos isso. E portanto, ele nunca é o culpado de nada, e no máximo há sempre espaço para melhorar. O meu filho tem 2 anos, tem 3 anos e não dorme nada. Procura um especialista, de certeza que há coisas que podes melhorar. Podes melhorar. Da mesma forma que tu decidires treinar aos 40 anos, claro que podes melhorar. Não precisas começar a treinar ao nascimento. E há coisas muito simples, muito simples. Exatamente, estratégias muito simples que podem fazer toda a diferença e que ao melhorar a rotina de sono dos vossos filhos e ele ao dormir muito melhor, vai melhorar o vosso descanso, e ao melhorar o vosso descanso vocês depois abrem as portas para um monte de coisas, muita coisa, inclusive até com o treino, conseguem treinar com muito mais vitalidade, sentem-se muito melhor, vão sentir que estão a fazer bons treinos, e isso depois influencia a maneira como vocês se sentem com vocês mesmos em treino. E acho que pelo menos estas 2 dicas, acho que são fortíssimas. A ver com exercício físico, era o que eu estava a dizer. Flexibilidade é o ponto fulcral. Não sejam perfeccionistas em querer fazer o melhor treino do mundo, porque isso não existe. O melhor treino para mim é diferente do melhor treino para a Ana, o melhor treino para o André, o melhor treino para a Amélia, o melhor treino para a Iris. Para elas é brincar, certamente. Exatamente, é brincar, mas mesmo assim, cada uma vai brincar da sua maneira. Então, claro que sim, claro que então sim. Não há forma certa. Isto não é preto e branco. Era mais fácil, mas não é mesmo assim, de todo. Exatamente. Só posso agradecer mais uma vez o tempo, a oportunidade, o privilégio, e também aquilo que fazes diariamente, que é um bocadinho passar esta mensagem, porque as redes também têm esse papel, é passarmos a mensagem de que é preciso ter calma, é possível, e todos somos capazes de o fazer. Isso é muito, muito importante, e por isso muito obrigada. Isto tudo começa no querer. Eu é que agradeço todo o carinho e o convite. Ainda bem que espero mesmo que isto seja um sucesso, né? É o que eu desejo para este podcast. Percebi que é uma aventura que vocês estão a fazer e é assim mesmo que as pessoas evoluem, com aventuras. Neste caso,
Vocês Claro. puseram-se a uma coisa fora da vossa rotina, fora do vosso contexto, e agora vão tirar frutos disto com certeza. No máximo, ou no mínimo, vão tirar uma aprendizagem disto. E isso já é ótimo. Um bocadinho como muita sorte a exercício, vocês. é ser felizes. É ser felizes. isso mesmo, Enquanto, é isso enquanto mesmo. exercício, enquanto este projeto nos fizer felizes, tudo faz sentido. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que a palavra-chave depois no final das contas é isso mesmo, é ser feliz, é exatamente isso. Ainda há pouco tempo eu ouvi alguém dizer, um especialista estava a dizer que a coisa mais estúpida que ele tinha ouvido era eu estou a chorar, mas estou a chorar no meu Ferrari. E ele está a dizer, mas isso é só a coisa mais estúpida que eu alguma vez ouvi. Eu prefiro muito mais ser feliz a andar de autocarro. E com pequenas palavras, e com esta frase ele quase disse tudo. Porque é exatamente isto. As pessoas valorizam aquilo que... às vezes valorizam aquilo que é menos importante. E às vezes coisas muito pequenas podem nos fazer muito felizes. No caso da Ana e do André, se isto vos faz feliz, fico mesmo contente que tenham avançado com esta opção e espero mesmo muito do meu fundo do coração que corra como vocês estão à espera e que tenham muito sucesso com isto. Obrigada. E havendo esse sucesso, já devemos muito ao Paulo. Obrigada de coração. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Mais uma conversa que nos faz pensar no quanto devemos parar, um minuto que seja, e olhar para nós, mesmo depois de ser pais. Paulo, muito obrigado. Esta conversa tem um objetivo muito claro: incentivar quem não está feliz a não se negar a si próprio a oportunidade de o ser novamente. Seja lá qual for o motivo. Atenção, não estamos a falar só de motivo relacionado com o aspecto físico, mas sim, o nosso corpo pode ser esse motivo tão válido e relevante quanto qualquer outro e pode estar na base de muitas inseguranças, nós que o digamos. Sim, e não, o que importa não é ter um corpinho Danone, é mesmo ser feliz. Ou seja, só podemos terminar agradecendo mais uma vez o privilégio que foi conversar com o Paulo e, claro, pedindo que, além de nos ouvirem nas plataformas habituais, partilhem as vossas histórias e as vossas experiências através do nosso Insta. Estamos lá, como sabem, à vossa espera. É isso mesmo, e já agora, umas sugestões de treinos, dicas que resultaram convosco para conseguirem criar a rotina do exercício físico. Neste momento estou numa fase que não me apetece. É isso, só, simplesmente. Sim. Não apetece. Digam qualquer coisa do treino, vá, bora. Incentivo. Sim. Eu gosto muito de um que aparece nas pesquisas do YouTube como Selena Gomez Workout, aconselhado por uma amiga. Obrigada, Sofia. E olhem, nos primeiros dias até andar era difícil, de tanta dor nas coxas e no rabo. Descer aquelas escadinhas do trabalho, ai. Vá, não escondam nada, partilhem tudo, porque, já sabem, somos pais à experiência.